Oi, pessoal, aquela coisa, aquele oi chato, né? Mas eu quero falar hoje um pouquinho sobre um conteúdo dos cursos que a gente vai ter na Lunderizog agora em novembro. Então eu coloquei um lembretezinho ali da psicopatologia psicanalítica e provavelmente quem assistiu sentiu falta de algum conteúdo. O que vem a ser a psicologia psicanalítica e por que psicopatologia psicanalítica e não outro, né? Outro termo, até falei da outra vez. A psicopatologia psicanalítica, ela tem uma forma de ver a patologia, né, de maneira estrutural, né, pensando na estrutura da personalidade. Então, nesse curso nós vamos falar de estrutura de personalidade, vamos dar uma introdução sobre a psicologia, a psicopatologia do caráter, né, que é um outro curso à parte, né? Nós vamos falar daquelas questões que deixam sempre muita dúvida, sintoma, defesa, e um transtorno, o que de fato é um transtorno, o que configura um transtorno. Pensando que a palavra transtorno, ela diz respeito à psicopatologia descritiva, né? Que é tanto CID-10, agora CID-11, né? Quanto DSM-5, que são os manuais de psicopatologia que todos nós, profissionais da saúde, da área psi, utilizamos na hora de precisar um diagnóstico, né? Nesse curso, e o meu jeito de pensar a psicopatologia é basicamente a partir desse livro aqui, né, que é o Personalidade Normal e Patológica do Bergeret. E o Bergeret baseia toda a sua questão, né, pegando os aspectos da teoria psicanalítica e descrevendo onde estão as fixações, etc. Ele tem aqui umas coisas muito legais que a gente vai ver no curso, um quadro bem simples, como vocês podem ver, só que não, né? Nós vamos ver assim, ó, em termos de para onde vai a energia psíquica, né? Como é a economia pulsional, ou seja, aonde a pessoa gasta, como ela gasta a sua energia, vai determinar um certo tipo de patologia, que é diferente da gente só listar sintomas. O que são sintomas? Sintomas são a ponta do iceberg, é aquilo que aparece, que a pessoa chega por causa dele. Ela está se sentindo triste, se sentindo cansada, se sentindo muito elétrica, né? Sintoma é aquilo que todo mundo vê e aquilo que atrapalha ela ou a outras pessoas. A ponta do iceberg. Não necessariamente tem a ver com o transtorno ou com a estrutura, tá? Então, isso nós vamos aprender a diferenciar. O que são defesas? O Freud descreveu, e a Anna Freud também, e a Melanie Klein também, né, o que se chama de mecanismos de defesa do ego, né? Então, nós todos utilizamos algumas defesas psíquicas, né, para lidar com situações difíceis, inclusive para lidar com os sintomas. Então, para não ficar triste, eu uso certa defesa. Para não ficar sem vontade ou finjo que não acredito em alguma coisa ou tento tirar de dentro de mim um temor e colocar para fora, isso são defesas. Todos nós utilizamos com patologia ou sem patologia. Isso é normal no desenvolvimento. Também vamos ver isso, o que é normal de fato, né? Não no sentido de rotular as pessoas, o normal e o anormal, mas o Freud tem uma frase que é maravilhosa, que é de não me lembro agora, vou pegar daqui a pouco. O adoecimento psíquico é uma questão de quantidade. Quanto de energia eu gasto para alguma coisa, energia psíquica, né? Quanto de energia eu gasto para uma coisa e quanto sobra para as outras coisas. Então, quanto eu gasto, por exemplo, com o sofrimento e quanto sobra para o prazer, para o lazer, etc. E ele diz, é uma questão de quantidade, porque o que nos difere, o que me difere hoje, que eu não estou com sofrimento, mas o que me difere de alguém com sofrimento é a quantidade dessa energia, porque essa energia todos temos. A gente pode comparar, né, o Freud tem o conceito de aparelho psíquico, né, ele divide em primeira tópica e segunda tópica, isso geralmente causa muita dúvida, né, podemos falar sobre isso em algum momento, mas na primeira tópica ele coloca, o que eu ia dizer que eu me esqueci? Quem tem aula comigo sabe que eu sempre faço isso. Sim, conceito de aparelho psíquico. Aparelho psíquico é da primeira tópica, e o que ele diz? Ele diz que é como um aparelho qualquer, né? A gente pode pensar como um rádio, como qualquer coisa. Se tiver muita energia, queima. Se tiver pouca energia,
não funciona ou funciona num estado assim de não funciona na totalidade da capacidade que poderia. Então, o que o Freud diz é que adoecer psiquicamente é uma questão de quantidade. Quanto que naquele momento da minha vida eu gasto de energia, quanto que eu invisto como dinheiro, né? Outro conceito que muita gente se perde, se interessa, é o de economia psíquica, né? Ah, o que economia psíquica é essa? É igual a economia e economia. Quanto eu tenho, quanto eu gasto, quanto eu preciso e de onde eu tiro, né? E da onde eu vou tirar? Bom, essa é uma questão. Eu provavelmente vou tirar daquela estruturação que eu tenho e da maneira como as coisas funcionam no meu inconsciente. Quem me conhece sabe também que eu tendo a falar de uma maneira simples, né? Não simplória e nem tornando banal, ao contrário, tentando tornar uma linguagem simples, como Freud disse que a psicanálise tem que ser acessível a todas as pessoas. Essa é a ideia. Então, aqui, deixa eu ver o que mais. Sobre a psicopato, também o seguinte, então falei rapidamente de sintoma, defesa e transtorno, a diferença, né, desses três. Quando a gente fala de estrutura, a gente fala de algo que se constrói ao longo da infância. E aí tem aquela questão também que todo mundo fica em dúvida. E aí já entramos no segundo curso, que é a psicopatologia do bebê e a que não é psicopatologia, Érica, psicologia do bebê e psicologia da criança. Quando o senso comum diz assim, a psicanálise diz que a personalidade se constrói até os 7 anos. Não. A personalidade não se constrói até os 7 anos. A personalidade se constrói até o final da adolescência, porque uma das tarefas da adolescência é adquirir identidade, sabe? O sentimento de quem sou, tá? Só que isso começa lá do 0 ao 7, não é nem do 0, é da gestação ao 7. O que se constrói da gestação ao 7? Se constrói este aparelho psíquico que eu referi. E este aparelho psíquico é o quê? É, de novo, essa linguagem que todo mundo já ouviu falar, id, ego, superego. Id não constrói, id já vem. Ego e superego nascem deste id. Érica, o que é tudo isso? Bueno, em outro momento falamos, porque senão vamos ficar aqui 2 horas falando sobre tudo isso. A estrutura da personalidade, ela se constitui na medida que o aparelho se constitui, né? Então, na medida que o ambiente e as relações vão ajudando a criança a contornar as pulsões, a conter as pulsões, que o ego vai se constituindo, especialmente até os 2 anos de idade, quando a criança tem as funções de motilidade, linguagem, controle de esfíncteres. Isso vai constituindo, né, vai configurando que o ego já está por ali, para a criança poder entrar num outro momento que a gente chama, o senso comum também conhece, complexo de Édipo. Então, o complexo de Édipo vai começar lá pelos 3, né, e até 3, 6 anos, né, e a criança, depois do complexo de Édipo, vai entrar na latência, que bate mais ou menos com a questão da alfabetização, entrada na primeira série. A latência é o momento que todos aqueles impulsos, todas aquelas pulsões que vinham lá desde muito cedo, elas foram contornadas, elas foram elaboradas de uma maneira muito complexa, né? E o telefone toca, isso é excelente, porque nós estamos aqui na realidade, a nossa secretária atendendo, provavelmente um paciente, alguma coisa assim. A latência serve para a criança colocar dentro de si toda aquela energia, né, que foi sendo contornada pelo ambiente e pelas pessoas ao redor, para poder aprender, para poder se relacionar com outras crianças, etc. Então, vocês veem aqui. A psicopatologia é algo que faz parte do desenvolvimento, quando ela surge. Como assim? A psicopatologia não surge do nada. Um belo dia a pessoa está caminhando e cai uma psicopatologia na cabeça dela, ou acontece um evento na vida adulta e aquele evento detona a personalidade. Não é exatamente assim, né? O que nós entendemos psicanaliticamente, e outras abordagens entenderão de outra forma, é que a psicopatologia vai se constituindo junto com a pessoa, tá? Porque a estrutura vai se desenvolvendo junto com a pessoa. Né? Então, há estruturas mais predispostas a patologias mais graves e estruturas mais predispostas a psicopatologias menos graves.
Quando Freud diz essa questão da quantidade, diz respeito àquilo que também o senso comum fala que é todos nós somos neuróticos. Sim, o Freud falou isso. Todos nós somos neuróticos porque todos nós temos, em alguma medida, um sofrimento, um incômodo, alguma coisa que nos tira, né, do centro. Como eu sempre falo, hoje, por exemplo, todo mundo tem alguma coisa que está preocupando. Ah, tem que ir lá, tem que fazer, meu Deus, o que eu sinto? Será que vou? Será que não vou? Aquela velha história, será que caso com uma bicicleta? Essas questões existenciais, reais ou neuróticas, né, que são excessivas muitas vezes, é o que o Freud chama de neurose. Tá? Então, todos somos neuróticos numa certa medida, dependendo da quantidade de energia que a gente despende para aquela coisa. Tá? Podemos ser mais neuróticos, menos neuróticos. E conforme os nossos sintomas e as nossas defesas, nós podemos também tentar inferir sobre, nós profissionais, obviamente, tentar inferir qual é a estrutura do paciente. Isso a gente só vai ver num processo, obviamente, longo de avaliação psicanalítica, de tratamento psicanalítico. A estrutura de uma pessoa não aparece assim na primeira sessão. Pode até aparecer, mas aí vai depender, né? Então é isso que nós vamos falar. Bom, com essa fala curta, mais ou menos curta, né? Eu situei para vocês um pouco da importância da criança, né? Do desenvolvimento da criança para o estabelecimento da psicopatologia. E quando eu falo desenvolvimento da criança, eu estou falando inevitavelmente do ambiente em que essa criança está inserida, né? E isso é o Winnicott que nos ajuda a pensar. Sobre o desenvolvimento do bebê, eu falei muito pouco, falei ali dos 0 aos 2 anos, né? E falei que aos 2 anos, ao final ali dos 2 anos, ou nas aquisições de 2 para 3 anos, é que a gente tem uma criança capaz de pensar e capaz de ter uma função consciente, que é a função do ego. Até então, a gente tem uma criança eminentemente id, né, puro desejo, pura vontade, e que o ambiente tem também que ajudar essa criança a crescer. Não sei se vocês viram na sexta-feira, hoje é segunda, na sexta-feira saiu uma coluna da Cris Silva, né, sobre a importância do não. E eu contribuí com ela sobre a importância do não, e o não, ele é determinante, especialmente nesses 0 a 2 anos, né? Porque todo mundo sabe que a criança, o bebê, né? Ele não consegue absorver o não num primeiro momento. Ele repete várias vezes a mesma coisa porque ele está justamente nesse treinamento. Quando ele já tem capacidade, inclusive fisiológica, para pensar, né? É quando o ego está constituído, e aí é que ele vai absorver aquele não que é repetido várias vezes, né? Então, isso é uma função consciente. E quem tem que ajudar o bebê a fazer isso é o ambiente. Pais, mães, cuidadores, quem quer que seja, né? Então, é um processo que envolve muitas pessoas. Isso não vem sozinho na criança. Então, aqui eu tô falando para vocês dos 3 cursos que a gente vai ter. Muito importante dizer que eles são abertos ao público leigo, o de criança e o de bebê. Porque a gente acredita, e eu especialmente há muito tempo, que todas as pessoas têm que ter acesso a esse conhecimento, né? O Winnicott, para finalizar, o Winnicott, que é um autor importantíssimo da psicologia da criança, ele era pediatra, depois se tornou psicanalista. E ele fez isso porque ele se deu conta de que o ambiente da criança tinha uma grande influência sobre o desenvolvimento da criança, e ele teve inclusive um programa de rádio onde ele falava de forma simples e às vezes até simplista, né, se a gente lê, dicas para o desenvolvimento de uma criança. E esse livro que ele tem é chamado Os Bebês e Suas Mães. Eu não estou com ele aqui agora. Mas Os Bebês e Suas Mães. Sempre tem na livraria e tem no sebo, enfim. É uma linguagem super acessível e é a partir disso, né, que eu acredito que a psicologia tem que estar para todas as pessoas. E outra coisa que o tio Freud falou tô falando correndo que é para, né, ter graça, todo mundo ficar zonzo e querer assistir o próximo vídeo. Que o tio Freud falou novas gerações, até isso tá no nosso, né, Julia, tá no negócio do Insta lá, né? Novas gerações, não sei o quê. Novas gerações que forem criadas com bondade tenderão a fazer uma sociedade melhor. Essa bondade nada tem de, enfim, de religioso, enfim, mas é no sentido de gerações que forem criadas com amor, com olhar, com atenção. Obviamente que isso também não excessivamente, né? E isso não desconfigura a importância do não,
porque amar é poder dizer não, né, para a criança. Então, o Freud disse que se a gente puder ter crianças melhor cuidadas, nós vamos ter uma sociedade melhor. E acho que todo mundo se dá conta que é isso que a gente está precisando, né? Eu vinha vindo para cá hoje, vai ficar datado, enfim, o vídeo, mas a questão da violência que a gente tem visto, né? Isso aí não tem nem o que dizer, né? Mas o Freud tem 2 textos sobre isso, um é Psicologia das Massas e Análise do Ego, e o outro é O Futuro de uma Ilusão, onde está esse trechinho aí que eu falei das novas gerações. Que é para a gente pensar como fazer, né, uma sociedade um pouco melhor. E a psicologia e a psicanálise, a partir desse ponto de vista clássico, acredita e defende que está no desenvolvimento das crianças, né? Num desenvolvimento um pouco mais coerente, um pouco mais racional e um pouco mais pensado, refletido, não só baseado nas minhas projeções de mãe, nas minhas dificuldades de pessoa que acabam caindo depois nas crianças. Eu convido então todo mundo a participar do curso, pra gente, 2 cursos, né, pra gente aprender um pouco mais do que eu falei aqui, e era isso, tá? Londres Ogb, Psicologia Aplicada, curso 23/11, Psicopatologia Psicanalítica, 25/11, Psicologia da Criança, sexta-noite, a pedidos, e 29/11, sexta-noite, a pedidos, Psicologia dos Bebês, o desenvolvimento emocional dos bebês. Certo, gente? Muito obrigada pela atenção mais uma vez. Se tiverem dúvidas, entrem em contato por aqui. Podem entrar no zogb@lzpsicologia.com.br, tá bom? E eu respondo sem problema nenhum. Beijo, tchau!